Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O aumento da violência no Rio de Janeiro, com conflitos diários entre traficantes e a polícia, desafia os governos estadual e federal na busca por soluções. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Estado do Rio, quer que a Câmara vote uma agenda de segurança pública para modernizar a legislação sobre o tema. Mas o que falta para enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro e em outros estados? É preciso um novo modelo de segurança pública? O Câmara Debate conversa sobre o tema com os deputados Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Marcelo Matos, do PHS, os dois do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui com você, Daniela. Começar perguntando ao deputado Sóstenes. A gente tem visto conflitos diários na Rocinha. Nos últimos dias, o ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, chegou a acreditar que está próximo da estabilização com o fim da guerra entre traficantes e maior intervenção da polícia. Qual é a situação no Rio de Janeiro? Na verdade, a Rocinha é só a ponta do iceberg do problema que existe por todo o estado. Não é novidade que nós tenhamos aproximadamente 1.000 comunidades ou favelas, como queiram denominá-las, no Rio de Janeiro, em que a totalidade delas dominada por tráfico, um poder paralelo existente e com o que há de pior para a sociedade, que é que em todas essas comunidades os traficantes portando fuzis, uma arma letal, uma arma que não deixa a quem enfrenta uma bala de um armamento como este, a menor chance de sobrevida se for encontrado por uma bala. Eu discordo até do termo bala perdida. Na verdade, a bala achar um corpo de algum cidadão, seja ele quem for. Não estou nem aqui polemizando o assunto para dizer, porque a violência, para mim, ela é contra o ser humano quando praticada. Na verdade, é um grande desafio. A Rocinha é a grande vitrine do que está acontecendo neste momento, mas essa realidade ela é em todas as comunidades do Rio de Janeiro, em todos os lugares que o tráfico domina, na Baixada Fluminense, que depois o Marcelo Matos poderá falar melhor, que é mais a região dele, e também, lamentavelmente, isso já começa a se estender no interior. E se estende por causa de um projeto que houve lá atrás, que foi muito elogiado em algum momento, inclusive foi fruto de reeleição do ex-governador Sérgio Cabral e era o modelo de segurança pública chamado UPP. Eu sempre fui um crítico no auge da UPP. Criticar o UPP hoje é fácil, mas eu criticava no auge da UPP. Porque como eu tenho convivência muito grande nas igrejas evangélicas que estão dentro dos complexos de favelas no Rio de Janeiro, eu ouvia as pessoas, o morador da favela. E mesmo no auge da UPP eles já falavam, nós não estamos sabendo a que comando obedecer. Se o tráfico que continua ou se a UPP fragilizada já naquela época. O tempo passou e mostrou que o que eu sempre criticava, hoje é a lógica. A UPP fracassou, precisa ser reinventada, ou, na verdade, para mim, o nosso Estado precisa de um novo planejamento de segurança pública, que é o que está propondo o nosso presidente Rodrigo Maia, junto com o governo federal. O governo estadual sozinho não vai resolver o problema. Deputado Marcelo Matos, o senhor concorda? Já tivemos aqui em outros programas falando sobre a questão de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Não é um problema de agora, porque hoje os governantes jogam a culpa na crise, mas nós já viemos passando por esse problema de segurança já há muitos e muitos anos. Conforme o deputado Sóstenes falou, o problema da UPP, desde do seu nascimento, né, que a UPP ela foi uma política de segurança feita para a capital, ela não foi uma política de segurança feita para o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, todas as UPPs são localizadas na capital e lá atrás, já há 4, 5 anos atrás, houve essa migração dos bandidos para outros municípios, tanto para o interior, porque hoje se fala da Rocinha, porque a Rocinha dá uma repercussão mundial. Não se fala da Baixada Fluminense, não se fala da cidade de Angra, que aumentou muito a violência, do interior do estado, das regiões serranas,
Por que não se fala? Porque um tiro na Zona Sul vale mais do que um tiro na Baixada e no interior. Isso você tem números, por exemplo, de batalhões que são muito inferior com o seu quantitativo da Baixada Fluminense para a região da capital. Então você tem ali um sofrimento não só na Baixada, mas também a Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, sofre muito com a violência e o descaso do governo. Hoje a gente vê uma política de segurança ultrapassada, uma política de segurança que está ainda se valorizando do nascimento da UPP, desde a implantação da primeira UPP. Todos nós sabemos, eu falei para o governador, já falei para o secretário de Segurança, a UPP é um projeto falido. A UPP hoje, ela serve de segurança para os bandidos. Então, nós temos que rever essa política de segurança que está sendo colocada no estado do Rio de Janeiro, porque isso está afastando o turismo, está dificultando o comércio. Recentemente, nós tivemos notícias de um representante do setor de logística que iam parar o transporte para o Rio de Janeiro, devido ao grande número de roubo de cargas, iam ficar desabastecidos o comércio, toda a rede de hotelaria sofre com isso, porque o empresário não quer mais vir para o Rio de Janeiro. Então foi aí que o governo federal, até numa solicitação da própria bancada do estado do Rio de Janeiro, dos deputados se uniram para trazer as Forças Armadas para o Rio de Janeiro para amenizar. A gente sabe que não vai resolver, porque a política de segurança é bem maior do que só as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Tem que ter uma ação em conjunta das prefeituras, do Estado, do governo federal, para que a gente possa melhorar a situação do Rio de Janeiro na questão de segurança. Hoje, nós vivemos um caos no Rio de Janeiro, que é a porta de entrada do nosso país. Se o Rio de Janeiro for mal, todo o nosso país vai ser mal, porque a divulgação lá fora para o turismo está sendo um caos aqui no estado do Rio de Janeiro. Deputado Sóstenes, as UPPs foram anunciadas como um modelo que traria, além da segurança pública, a implantação de equipamentos públicos de atendimento de saúde, educação, e parte do fracasso do modelo se atribui à falta desse complemento. Como o senhor falou, não funcionou bem, talvez nem no auge. Como se pensar hoje esse conjunto de segurança pública com outros equipamentos no meio da crise econômica? Honestamente, esse é um viés em respeito àqueles que pensam desta forma, que o fracasso deve-se à falta dos serviços públicos, de ação social dentro das comunidades, das favelas. Eu acho que é um item importante, mas não é o principal motivo do fracasso. Tampouco é a crise econômica, quanto os que estão numa situação confortáveis hoje querem jogar a culpa na crise econômica. É uma questão de lógica de quando um gestor vai implementar uma política pública que não é só para um governo, é para um tempo. A lógica da UPP, ela era ocupar espaços que antes só dominados pelo tráfico. E para isso trouxe, não se aumentou significativamente o contingente de policiais militares no estado, aumentou muito pouco e com pouco treinamento. Se abaixou primeiro o tempo de treinamento de 9 meses para 6, para se tornar um PM e colocar ele na rua. Ou seja, o despreparo do PM já é um item, para mim, grave. Quando você diminui o prazo, você tem um PM menos qualificado, menos treinado e coloca ele para ir para uma favela. Um jovem PM sai com 6 meses de treinamento e vai para uma favela. Automaticamente se retirou da Baixada Fluminense. Por exemplo, eu tenho um dado que o Batalhão de Polícia de São João de Meriti, que é o município base aqui do deputado Marcelo Matos, ele foi criado em 88 com 600 e poucos PMs. Hoje, se encontra lá, acho que 230. Porque se um terço. Um terço aumentou, né? Um terço, com a população aumentando de 88 até hoje. E como é que essa população fica? Desguarnecida, sabe para quê? Para trazer esses PMs e colocarem ele nas UPPs, nas favelas. É uma lógica, para mim, que já estava fadada ao fracasso. Se você não... Primeiro, não se tem que tirar policiamento ostensivo das principais vias. Quem primeiro tem que ter a garantia é do acesso constitucional de ir e vir. E para isso, você só faz dando policiamento ostensivo nas principais vias do Rio de Janeiro, para depois você pensar numa lógica de ocupar os outros espaços. Não é tirando aquele velho ditado, descobrir um santo e cobrir outro, que nós vamos resolver o problema. Aí nós criamos o problema de verdade. Por quê? Outro dia eu saí de Queimados, município de Queimados, até na minha residência ali no Recreio, em torno de 63 quilômetros, e eu encontrei um só carro
da Polícia Militar nesse trajeto todo, na saída 4 da linha amarela. Isso é um absurdo. É uma sensação de insegurança quem hoje anda no Rio. Por quê? Porque falta policiamento ostensivo. Porque colocaram todos uma concentração enorme. Fiquei sabendo que só na Rocinha são mais de 1.200 policiais. Eu não estou querendo que diminua. Só quero dizer que essa lógica não funciona quando você pega um município com 400, 600 mil habitantes de São João de Meriti e tem 200. Isso não vai funcionar em lugar nenhum do mundo. Então, nós precisamos aumentar, lógico, quando hoje, a crise é de hoje, mas esse problema já vem de antes. Aumentar o policiamento ostensivo para dar segurança ao ir e vir das pessoas e depois, sim, ocupar os espaços que o tráfico tem dominado somente por ele, mas de uma maneira coordenada, lógica e sem diminuir o policiamento ostensivo e do grande Rio de Janeiro e do estado como um todo. Esse, para mim, foi o principal erro. Deslocar efetivos de alguns lugares para concentrar, em especial, e aí é uma crítica até social, que a preocupação dos governos anteriores era em dar segurança para, em especial, na Zona Sul, que onde começaram as UPPs, ou na capital, Rio de Janeiro, esquecendo todo o resto. Deputado Marcelo Matos, a saída, então, uma das saídas é começar chamando mais policiais, aumentando o policiamento, aumentando o número de policiais para não tirar agora das UPPs e de novo ter o problema inverso? Tem uma questão hoje de uns policiais que passaram no concurso público que estão aguardando a chamada, que inclusive o governador já anunciou lá atrás, desde o ano passado, que iria chamar. Mas eu acho que não é só a questão de aumentar o policiamento, e sim mudar a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Não adianta você aumentar o policiamento e pegar aí mais 4.000 policiais e distribuir nas UPPs. E você vai deixar os batalhões desguarnecidos. Hoje nós temos uma questão que tem policiais que moram no interior do estado que trabalham nas UPPs na capital. Esse policial gasta quase R$100 de ir e vir da sua residência para o trabalho. Então é um complicador a mais. A gente acredita, não sou especialista na questão de segurança, tanto também que o SOS também não é a nossa especialidade, mas nós estamos vendo como cidadão. E eu acho que o principal problema hoje do Rio de Janeiro é administrativo. Se coloca a culpa na crise, mas se deixou de utilizar 25 milhões que foi destinado pela bancada do Rio de Janeiro para ser usado na inteligência da polícia, que hoje você faz uma operação e essa operação vaza. Eu acho que falta ali o quê? Mais um diálogo entre as polícias na questão das Forças Armadas, da Polícia Federal, da PM e da Polícia Civil. Tem que ser feito um trabalho de inteligência. Hoje você tem sistemas de inteligência, você tem drone que você pode acessar antes de uma operação. Então, hoje você está pecando na questão da inteligência. E foi onde o Rio de Janeiro rejeitou 25 milhões, tá? Porque não tinha 500 mil para dar de contrapartida. Isso foi palavras ditas até pelo secretário de Segurança e os assessores do governador. Então, o governo federal pegou aquele dinheiro de volta, é um dinheiro que seria usado na segurança do Rio de Janeiro. E hoje se gasta muito mais com a ida das Forças Armadas, do Exército lá no Estado, porque é um recurso que o Estado perdeu por má administração. Então, eu acho que hoje a solução não seria só convocar os policiais. Seria bom que aumentar o quantitativo, porque a PM perde muito, né? Todo mês está perdendo policiais se aposentam, policiais sem condições de trabalhar, problemas psicológicos. Então, hoje, você tem que trazer, sim, esse quantitativo, mas mudar a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. A capital, hoje, tem um efetivo maior. Os bandidos, quando aperta, eles vão para a Baixada, onde eles têm um refúgio nas outras favelas, nos outros morros, nas outras facções. E nós sabemos hoje, a operação da Rocinha não vai resolver o problema de segurança do Rio de Janeiro. A entrega lá do Rogério, né, que é o que está comandando essa operação na Rocinha, não vai resolver, porque hoje a maior concentração de bandidos do estado do Rio de Janeiro se encontra no complexo do Chapadão, Chapadão, Pedreiro, Lagartixa. É onde tem a divisa com a Baixada Fluminense, é onde tem a proximidade da região da Costa Verde, muito próximo. Ali eles fazem... Hoje a Baixada Fluminense é chamado de shopping center de bandidos, porque eles vão à Baixada, fazem as compras, roubam os carros, roubam cargas, saidinhas de banco e retornam para o Complexo da Pedreira, que é um complexo de difícil acesso, e os bandidos que saíram do Alemão se instalaram no complexo ali do Chapadão. É onde tem o maior número de roubo de carros, o maior número de roubo de cargas, e
E todos nós que somos moradores da Baixada Fluminense sabemos que é isso. Cria-se um cinturão em volta e começa a ver toda carga que entrar vai ter que ser fiscalizada, todo carro que entrar tem que ser separado. Eu acho que isso aí você diminuir o poder do tráfico. Hoje, o tráfico ganha mais com a venda de cargas do que com a venda de drogas. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa. Na volta a gente fala um pouquinho mais aí dos investimentos em segurança. O Câmara Debate fala hoje sobre violência no estado do Rio de Janeiro. Nós estamos ouvindo os deputados Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Marcelo Matos, do PHS, ambos do estado do Rio. Voltamos já. Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é violência e segurança pública. Os convidados são os deputados do estado do Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Marcelo Matos, do PHS. Deputados, a gente falou da iniciativa do deputado Rodrigo Maia de propor uma agenda da segurança pública. Como que seria, o que os senhores acham que seria o ideal a curto, médio e longo prazo, a participação da Câmara nessa melhoria na política de segurança pública? Inicialmente, queremos mais uma vez registrar o agradecimento ao presidente da Câmara, que foi um pleito de todos nós, deputados da bancada federal, em especial aqueles que fazemos parte da base do governo, pela preocupação e angústia que cada um de nós, deputados, estávamos vendo a população do nosso estado viver, e não era diferente com as nossas próprias vidas, inclusive. Houve sensibilidade, o presidente Rodrigo Maia foi até o governo, foi essa voz de interlocução, e com um pedido nosso, nós vimos inicialmente as forças militares, as forças armadas, ocuparem o Rio de Janeiro. Lógico que isso não é a solução imediata, mas a médio e longo prazo, mas é imediata. Eu acho que a presença das Forças Armadas no Rio, até a reação da população, foi a prova de que traz algum tipo de sensação de melhoria. Isso, na prática, na verdade, é um longo tempo que nós vamos ter para sentir essa melhoria, porque o Marcelo já falava no bloco anterior que acho que a gente precisa trabalhar muito mais com inteligência e tecnologia. A polícia, lamentavelmente, deixou esses itens por falta talvez de equipamentos, falta de pensar essa lógica, e agora se fala um pouco mais nisso. O que a gente espera é que se trabalhe nesses itens de maneira específica. Acho que esse é um primeiro aspecto, a presença das Forças Armadas. Logo, acho que nós precisamos entender que passa por um problema também de educação. Nós precisamos buscar viabilidades, e isso temos feito com muita preocupação, de que a gente não pode preocupar só com essa geração, é a próxima, porque no Rio, uma criança com 10, 11 anos, 12, já começa a portar as primeiras armas e até mesmo um fuzil já nessa idade. Então, o que fazer para ocupar? A pós-modernidade levou as famílias, tanto pai e mãe, ao mercado de trabalho, o que é bom, mas ao mesmo tempo quem cuida da criança no período em que ele não tem um ensino integral? Essa criança está lá à disposição do traficante, que será aliciado facilmente. Então, ou nós temos que encarar essa responsabilidade socioeducacional para evitarmos, dando mais oportunidade de creche. O déficit de creche nas comunidades é enorme. E não adianta a gente ficar enxugando gelo no presente. No presente a gente tem que enfrentar o problema, mas olhar para o futuro. E nós só vamos ver um pouco dessa realidade mudada quando nós tivermos creche em tempo integral e escola do ensino básico em tempo integral. Para isso, a realidade nossa hoje é que na educação os investimentos de governo federal e governos estaduais estão prioritariamente no ensino superior. O que a gente também não quer que retire do ensino superior, mas nós precisamos encarar a realidade. Quando não se tem muitos recursos não são abundantes, você tem que ver o que é prioridade. Para mim, hoje, a problemática da família é o que leva, em especial, a essa violência. A questão da família estar no mercado de trabalho e não ter, muitas vezes, quem cuida dessa criança, ela facilmente é aliciada pelo tráfico de drogas. Sempre isso aconteceu, mas da maneira em que vem de 20 anos para cá, isso aumentou muito. E nós, como Estado, temos que dar essa resposta a essa ausência de pai e mãe na casa, porque se nós não dermos essa resposta, o tráfico está dando, e aí nós chegamos, porque uma criança com um fuzil na mão, ela é 1000 vezes mais perigosa do que um adulto.
Lógico que a gente não quer nem adulto nem criança com fuzil na mão, mas isso acontece e é onde nós temos visto os problemas graves que a gente vê, lamentavelmente, no nosso Estado. Acho que a curto, médio prazo o problema socioeducacional tem que ser encarado, aliás, a médio e longo prazo socioeducacional e a curto prazo a presença das Forças Armadas com trabalho de inteligência e tecnologia. Deputado Marcelo Matos, como fazer isso num momento de crise econômica? A gente não pode jogar a culpa sempre na crise, né? Nós temos que priorizar, o que o deputado Sóstenes falou, é um trabalho que hoje nós temos um momento difícil no estado do Rio de Janeiro, mas tem que ser feita uma política de Estado, investindo na educação realmente, que é uma política de médio e longo prazo, dando continuidade nos governos. O problema é que entra um outro governante, aí muda totalmente a política de Estado e acha que vai melhorar de uma outra maneira. Então, acho que tem que ter, sim, essa política voltada para a educação, para a família, que nós perdemos muitos valores familiares. Hoje morre uma pessoa e fala, tem mais um morto. Né? Eu lembro que antigamente, quando morria uma pessoa, todo mundo passava, acendia uma vela, chorava. Hoje em dia não. Hoje em dia é mais uma vida que se perdeu. Mas então, aí, no caso, não é uma banalização devido aos altos índices de segurança? Esses valores estão se perdendo. Acho que nós temos que resgatar essa questão, é uma função nossa, uma função de Estado. E uma outra coisa que eu vejo, né, que hoje nós temos essa questão do Estado do Rio de Janeiro como o maior problema, da segurança, da falta de efetivo, nós temos que trabalhar em conjunto. Nós temos as guardas municipais, que fazem um excelente trabalho, tanto na capital como em outros municípios. Então, tem que ter uma prioridade na questão da guarda municipal. É o conjunto de ações, como eu falei antes, é o governo federal, o governo do estado e as prefeituras. Se não houver essa integração desses três poderes ali, a gente vai ficar à mercê do tráfico, à mercê de quem se organizou melhor. Hoje nós não temos uma fiscalização nas fronteiras. As armas estão entrando nos estados de uma maneira que se perdeu o controle. Se resgatou 20 fuzis, se eu não me engano, nessa última operação. Aí o secretário de Segurança vem e falou que foram apreendidos mais de 300 fuzis, mas está entrando mais de 1.000, 2.000 fuzis no estado do Rio de Janeiro. Nós não temos fiscalização nas fronteiras, nós não temos fiscalização nas vias expressas, conforme o deputado Sócio falou, que ele saiu de Queimadas, foi ao Recreio e só tinha uma viatura. Então esse armamento está entrando. Eu apresentei recentemente um projeto de lei onde proíbe os aplicativos, como os aplicativos do Waze, de informar onde estão as blitz. Porque qualquer bandido hoje que tem um smartphone, um iPhone, ele está vendo onde tem blitz, e as blitz acontecem sempre no mesmo dia, no mesmo horário. E só passa na blitz quem quiser, porque você identifica, você desvia, ele te dá uma outra rota, você desvia. Então, isso que nós estamos vendo hoje é um trabalho contra, né, esse mundo de informações que chega ao cidadão primeiro. Então, nós temos um projeto hoje também que proíbe. Eu acho que tem que ter esse trabalho de integração entre o governo federal, o estado e os municípios, aproveitar todo o setor da segurança para que trabalhe em conjunto. Porque não adianta eu policiar o meu município se o meu vizinho não está policiando o município dele. Eu acho que o governo federal tem que chamar essa responsabilidade para ele e fazer uma segurança pública que atue em todos os estados. Porque o problema não é só do Rio de Janeiro, não. O problema está em todos os estados. Só que o Rio de Janeiro ele é a porta de entrada do nosso país. É onde repercute mais a violência. Então, é um trabalho também que tem que ser abraçado. O presidente Rodrigo Maia está encabeçando isso. A bancada de deputados federais do Rio de Janeiro abraçou essa causa, está defendendo. Então, eu acho que é um trabalho, e é um trabalho em conjunto. Todos nós temos essa responsabilidade de atuar pelo melhor para o nosso cidadão de cada estado. É importante só ressaltar que os maiores índices de violência do país estão nas capitais do Nordeste, não é nem o Rio de Janeiro. Então, essa é uma problemática por extensão. E, por último, a médio e longo prazo, eu acho que tem um item que a gente não tocou, que é muito importante, que é quem financia o tráfico de drogas, que é o usuário. Nós precisamos tratar desse problema, em especial na Zona Sul. Eu agora fico preocupado como é que estão convivendo os usuários da Zona Sul, que é a principal fonte de compra de drogas, era na Rocinha. Eles vão ter que migrar para algum lugar, vão ter que pagar mais caro. Exposto, né? Você passa na Avenida Brasil, ali na entrada da Ilha do Governador, na entrada do aeroporto, você tem aquela Mas vão ter que gastar mais combustível. Deputados, o ministro Barroso, do STF, defendeu, inclusive, a descriminalização das drogas para evitar isso, para
enfraquecer esse mercado e enfraquecer o crime organizado? Os senhores acham que pode ser uma saída? Com todo respeito ao ministro Barroso, ele precisa conhecer um pouquinho melhor o país dele. Se descriminalizar alguma coisa resolver esse problema, no Brasil não seria o principal comprador de tabaco, cigarro, que é legalizado, do Paraguai. Nós somos o principal contrabandeador de cigarros do Paraguai. Por quê? Porque a legalização aqui do tabaco não resolve o problema. Na realidade é outra. Legalizar não resolverá esse problema jamais. O que o senhor acha, deputado? Não, na realidade é outra. O que nós enfrentamos hoje no dia a dia não é de trás de uma mesa que vai ser resolvido. Eu acho que tem que estar lá para ver o problema de perto, como nós andamos na comunidade, nós conhecemos o problema de perto. Eu acho que enfrentar o problema não vai ser só as leis. Colocaram pena maior para quem portar fuzil. Você acha que um bandido que está portando um fuzil, ele está preocupado se ele vai pegar 5 ou 10 anos de cadeia? Ele não está preocupado com isso. Se ele tivesse preocupado, ele nem portaria um fuzil. Então, tanto faz ele portar um fuzil do que portar uma 40 ou uma 762. O problema não é esse, o problema é combater com que esse fuzil chegue até ele. Combater com que essa droga chegue até ele. Então não é com as leis, hoje nós temos leis, mas o bandido não está preocupado com leis, a verdade é essa. Ele está preocupado em ter a vantagem dele. A gente vai ter que encerrar por causa do tempo, e já deixo o convite para os senhores retornarem e a gente falar desse outro problema, a impunidade. Que sem dúvidas. Um dos fatores aí que mais estimula o crime organizado. E a prevenção na questão da dependência química que nos leva a, muitas vezes, esse fracasso, esse flagelo chamado violência. Obrigada, deputados. Obrigado. Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre violência e segurança pública com os deputados Sóstenes Cavalcante, do DEM, e Marcelo Matos, do PHS, os dois do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até mais.